sei se eu tô cantando direito. It's dangerous. And I'm here. Gente, vamos lá começar mais um vídeo. Por quê? Porque eu tenho que gravar hoje pra vocês terem muito conteúdo pra editora editar e depois eu só postar pra quando eu estiver estudando e tendo prova já ter vídeo gravado. Ai, tá até abrindo aqui minhas pernas, ficando mais confortável, tomando um matezinho. Galera, vocês gostam de mate? Comenta aí embaixo. Vocês gostam de vídeo mais assim, que eu me solto mais? Também comentem aí. Bom, gente, vamos então lá. Olá, chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai comentar sobre o segundo ano, como foi a minha primeira aula de fisiologia. Então, simbora pra esse vídeo, rapaz. Já deixaram o like, comentaram, se inscreveram, tudo mais, né, gente? Por favor, porque passei maquiagem, tô aqui, ó, no meu tempo que eu poderia estar estudando, lendo livro, limpando a casa, fazendo várias coisas, tomando um mate na minha varanda. Mas não, vim aqui. E, gente, isso aqui não tá muito uma vibe dos primeiros vídeos? Gente, tô me sentindo nostálgica, que se fala? É! Sabe por quê? Porque eu gravava, eu não tinha essa vista aqui atrás. Mas quem lembra que era eu gravada no quarto pra parede, assim. Ai, gente, que saudade, né? Parece que foi ontem. Não foi ontem, não. Foi há 2 anos. E chegamos a 6 mil inscritos. Obrigada, gente. Ah, e outra coisa que eu nunca falo nos vídeos é que eu e o Lucas criamos um site. Eu vou deixar aqui o site, vou falar pra editora postar. Eu acho que é vivendoemlaplata.com. Algo assim. E lá a gente já subiu compra de lista de mercado, todas essas coisas que vocês perguntam. Lá tem comunidade pra todo mundo conversar, todo mundo se conhecer, para as pessoas perguntarem. Tem lugar de, ai gente, onde que o que vocês me indicam pra aluguel, onde morar e tudo mais. Então vamos lá conferir o site. Vou deixar o link na descrição. Me sigam também no Instagram e simbora pro vídeo. Bom, gente, então falando sobre o segundo ano. Vou falar primeiro quais são as matérias que a gente vai ter na faculdade, tá? A primeira matéria é bioquímica, depois a gente tem fisiologia, depois a gente tem psicologia, que é psicologia, epidemiologia, e aí a gente tem as outras que a gente pode pegar durante o ano, que são optativas, e as que você tem a opção de fazer até o 3º, 4º ano, que seria inglês médico. Bom, então, quais foram as matérias que eu peguei até agora? Até agora eu peguei fisiologia, psicologia, bioquímica e história da medicina e epidemiologia. Então, eu tô com 5 matérias para esse começo. Algumas delas são quadrimestrais, então chega no meio do ano, já aprovei, não preciso fazer mais. E aí, no próximo quadrimestre, provavelmente eu pegue mais algumas, que seria inglês médico, porque ainda não abriu. Eu não sei se eu vou render livre, que é tipo assim, você não cursar e só ir lá fazer a prova pra ver se você aprova ou não. Tô pensando nisso. E também tem ecologia, literatura, cine e alguma coisa. Aí tem outras também que eu quero fazer, que é genética, que seria uma matéria que eu sei que é pesadinha, mas eu acho essencial fazer. Tem bioética, que eu também já posso pegar. Então, com esse negócio de cair com relatividade, agora a gente tem uma liberdade maior pra pegar outras matérias que são tipo essas, que antes não poderia, só poderia pegar, sei lá, genética no 3º ano. Então, como o segundo ano é um ano que todo mundo diz que é mais leve, porque você já teve o baque do primeiro ano de ai, não sei estudar, ai, não sei espanhol, ai, sei espanhol, mas daquele jeito. Então, no segundo ano você já tá acostumado e você não tem tantas matérias troncalhas como no 3º, 4º, 5º ano. Então, assim, eu peguei essas 5, eu até pensei em pegar mais, porém eu tenho que render algumas finais, né, já rendi uma. E aí eu pensei, não, vamos dar uma segurada, 5 tá bom. E se essa 5 eu ver que ficou muito apertado, eu largo ela e depois pego de novo. Largar seria tipo assim, sei lá, tô vendo que não tô dando conta, então não faço, não vou render o parcial de história da medicina, ou não vou render parcial de epidêmio e aí pego no próximo bimestre. Não é uma coisa que eu quero fazer, mas o futuro a Deus pertence, né? Então é isso.
Veio uma erva, peraí. Foi. Então, gente, agora eu vou falar sobre a minha primeira aula. Foi de fisiologia. Então, a gente já começou a ter aula. Eu vou só dar um adendo aqui. Até agora, a única que começou foi fisiologia, foi a primeira a começar. Segunda-feira eu tenho de psicologia, que vai começar. Biologia só vai começar a partir da segunda semana de abril. Epidemia ainda não deu as caras. E História da Medicina só falou, por enquanto, como que ia ser a cursada e as inscrições. Então, essas outras vão começar depois. E aí, conforme for começando, eu vou contando a minha experiência aqui no canal, como sempre, tá bom? Bom, então vamos lá. Como que foi a minha primeira aula de fisiologia? Eu tô fazendo um curso de apoio, então eu já tinha estudado a matéria. Geralmente é o que eu falo pra vocês, a matéria dada é matéria estudada, mas aqui na Argentina a gente tem um outro lema, que é tipo assim, a matéria nem foi dada, você tem que estudar sim. Então, o que que eu digo? Aqui tem os TPs pra resolver, que nem eu mostrei, tem vídeo do canal lá no começo, lá embaixo, falando o que que é TP. Então, se você não assistiu, vai lá assistir, porque tem tudo nesse canal, tá? Não vou ficar explicando, senão esse vídeo vai ficar longo, já tá longo. Então, assim, a gente tem que ir com os TPs resolvidos, porque o professor vai te perguntar da matéria, vai ter um momento que a gente vai debater. Então, assim, aqui a gente não pode ir com... A gente até pode ir, só que não vai ser proveitosa a aula, entendeu? Você não vai poder tirar dúvida, você não vai poder participar, o que é uma coisa muito boa, porque o parcial, né, vai ser oral. Então, assim, se você não fala na aula, como que você vai treinar o seu oral? Então, não vai treinar, né, gente? Aí, o que acontece? O primeiro TP era de sangue e hemostásia, que é sangue e hemostásia, né? Enfim. E a gente tinha que resolver esse TP. Eu, como já tava tendo aula do cursinho, eu dou 4 TPs adiantados. Então, a matéria que... vai passar a moto. A matéria que eu tava de sangue, eu já tinha visto. Então, o que que eu fiz? Antes da aula, eu vi essa aula, vi a aula teórica também da cátedra, baixei o TP e fui resolver, só com a aula. Mi, você leu o livro antes da aula? Gente, eu não li porque eu tava organizando outras coisas. Então, o que aconteceu? E eu acho que não sei se eu vou ler antes ou depois, eu acho que primeiro, eu não sei, eu tô pensando em ver as aulas primeiro, aí pra aula só com a aula teórica e depois ler o livro pra fechar a chave de ouro, assim, não sei. Sabe por quê? Eu vi que na aula eles falam muito, isso daqui é importante. Então, às vezes, se eu fizer um resumo antes, eu vou ter que refazer um outro resumo, grifando que, tipo, os professores falaram que é mais importante, entendeu? Bom, então, mas eu ainda não sei como que eu vou fazer. Mas essa primeira aula, eu então resolvi o TP só com as aulas teóricas. Tem muito agora, nesse segundo ano, artigo, então a gente tem que ler artigo complementário, que tá atualizado, ou seja, o tema, como por exemplo, foi via extrínsecas e intrínsecas. Antigamente, eles estudavam de um jeito, e atualmente eles publicaram que essas duas vias se interligam, e antigamente ninguém pensava assim. Então a gente aprende o jeito que era, que ainda é visto, mas a gente aprende também como que tá sendo atualmente. Então tem muita coisa pra ler, muita coisa pra estudar, e aí você tem que ler tudo e resolver o TP, e quando você chega na aula, agora eu vou explicar como que foi a primeira aula. A gente debate isso, mas como que foi? A gente entrou tudo pelo Google, não é Google Meet, mas é tipo um negócio igual ao Google Meet, no seu horário. E aí a gente tem uma apresentação, né, com a mulher que era a chefe da cátedra, a professora. Aí ela começou a falar um pouquinho como que ia ser, perguntou se alguém tinha dúvida de alguma coisa. Eu falei que eu tinha dúvida de como que ia ser a cursada, que eu não tinha entendido direito. E é super normal, você pode ter dúvida, por mais que esteja lá escrito. Às vezes eu sou meio tapadinha, pergunto mesmo, gente. E aí a gente tem que ter 80% de presença. Todo mundo sabe disso aqui em La Plata, tá? Se você não tem 80% de presença nas aulas, você nem vai pra parcial nenhum. Além disso, tem que fazer outras coisas, TP, tem que debater isso e aquilo.
Aí começou com uma outra professora explicando um pouco sobre sangue. Aí ela faz umas perguntas, quem souber responder, responde. Aí ela fala, ai gente, o que vocês leram sobre hemostase? O que é? Ah, é quando tem um corte em um vaso e aí começa uma hemorragia. Nananana. Aí você começa a explicar e tudo mais. E aí, depois, isso a gente ficou mais ou menos 1 hora com essa professora, assim, dela dando e falando os temas. Depois disso, a gente vai para uma turma menor, ou seja, tipo um Google Meet, só que eles vão te designar, designar para um professor. Então, as salas vão reduzir. Se tem, sei lá, 200 alunos na sua comissão, vai ter 39 nessa sala que vão te mandar. E aí vai ser aonde a gente vai debater mais ainda, porque quando tem, sei lá, 100, 200 alunos dentro dessa classe, nem todo mundo consegue falar. E aí quando você vai para classes menores, de 30 pessoas, você consegue debater mais, né? Você consegue dar oportunidade para mais pessoas falarem. E aí nessas salas a gente vai ter os ajudantes. Esses ajudantes podem ser professores, pessoas formadas, podem ser pessoas que são chefes de cátedra, geralmente não, mas, né? São pessoas que estão no 5º, no 4º ano, que já passaram pela cursada de fisiologia e se interessaram na matéria e vão dar essa matéria pra você. Nessa primeira aula, eu fiquei com um professor, um doutor, que era cardiologista, e ele começou a falar, gente, ó, não vou ficar pedindo, e tal pessoa me fala o que é isso, mas vocês têm que participar, porque no parcial, se você não souber me explicar, não adianta de nada, o parcial é oral. Às vezes eu vejo que o aluno sabe, mas ele não sabe me transferir, ele não sabe me explicar. Então, de uma sala geralmente de 30 pessoas, eu sei que 5 vão ficar falando. E isso não é essencial, porque vocês têm que falar, vocês têm que se desenvolver para explicar a matéria. Então ele começou, tipo assim, a gente repassa o TP com ele, entendeu? Só que como tem menos pessoas, a gente repassa, pergunta mais, ele fala mais coisas. Então, tipo assim, ele é cardiologista. Foi bom porque ele explicou um pouco sobre infarto, como que acontece, o que acontece, e sobre coagulação, que remédio que ele usa. Então, dependendo, às vezes, quando você pega um ajudante que já é formado, que já tem uma especialidade, é melhor ainda, porque ele vai mostrar a vivência dele, ele vai mostrar um conteúdo que, tipo, o que ele faz no dia a dia, relacionar com a matéria. Então foi basicamente isso, a gente debate o TP com o ajudante mais uma vez, tira mais dúvidas e se aprofunda mais com o ajudante. E essa aula também a gente ficou 2 horas, mas geralmente são 3 horas. Depende do tema. A primeira aula é mais de boa sempre. A gente vai ter 2 TPs. Eu tive o primeiro TP. Aí o próximo TP continua o mesmo tema, só que como o TP tem um bloco e o segundo bloco, no primeiro bloco que é o primeiro TP, a gente debate isso, e no próximo a gente debate a outra parte do assunto. E nos seminários, que já são outras coisas que a gente vai aprender, ou seja, no seminário a gente vai ter imunidade, que foi uma aula que eu também já tive no curso. Então, o seminário é diferente do TP e a aula teórica engloba os dois, entendeu? Então, basicamente é isso. O TP e o seminário, eles vão se assemelhar. Por quê? Porque a gente tava estudando no TP sangue. E dentro do sangue a gente tem várias células, células que vão fazer função. Ou seja, a gente tem a plaqueta, a gente tem, sei lá, o plasma, a gente tem várias coisas. E quando a gente vai pro tema de imunidade, a gente tem linfocitos, a gente tem como que algumas células, como os linfocitos, vão combater e tudo mais. Então tudo tá interligado, sabe? Uma coisa tá interligada à outra, imunidade com sangue. Então, basicamente o TP e o seminário, eles andam um pouco juntos. Por mais que não seja o mesmo tema, eles se relacionam. E essa foi a primeira vez, a primeira cursada, assim, que eu tive do segundo ano, né, que eu estou tendo do segundo ano. Então eu vim contar um pouquinho pra vocês. Quando começar as aulas de psico, das outras, eu volto aqui e vou falando como que foi. Mas foi isso, gente. Foi um papo bem legal, bem comprido, porque vocês estão falando que gostam de vídeo comprido, porque eu quase nunca solto. Aí quando eu solto, o povo fala que tem que ser comprido. Então eu espero que
vocês gostem, deixa o like se você gostou, comentem no canal, se inscrevam, todas essas coisas que eu sempre peço. Um beijo no coração de vocês e tchau!